Olá pessoal, eu sou Humberto, sou plantonista de português do Poliedro aqui de São Paulo e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a questão número 9 do simulado do dia 1 da segunda fase da FUVEST, que é o simulado de língua portuguesa, né? Dissertativo. Então vamos lá, a questão número 9, vamos ler juntos. A questão número 9 diz: Texto 1. Os provençais sabem muito bem trovar, e dizem eles que é com amor. Mas os que só trovam em tempo de flor e não em outros, sei muito bem que não têm tão grande coito em seu coração, quanto eu, por minha senhora, vejo levar. Então, cantiga de Dom Diniz, né, uma cantiga de amor, é, e os provençais são caracterizados aí como os trovadores da Provença, que é o sul da França, famosos pela qualidade refinada de suas cantigas de amor. Trovar é fazer versos, fazer cantigas, e em tempo de flor é uma referência à primavera. O texto 2. Eu também já fui poeta, bastava olhar para a mulher, pensava logo nas estrelas, e outros substantivos celestes. Mas eram tantas, o céu tamanho, minha poesia perturbou-se. Esse é um poema do Carlos Drummond de Andrade, do livro Alguma Poesia. Aí do poema Também Já Fui Brasileiro. Aí a questão vai dizer o seguinte: na poesia lírica de qualquer época, podemos reconhecer dois componentes. De um lado, a emoção do eu lírico, de outro lado, as expressões e convenções literárias usadas para comunicar essa emoção. Sentimentos como o amor ou a tristeza são parecidos em todas as épocas, mas a maneira de expressá-los poeticamente muda ao longo do tempo. Levando em conta essas informações e a leitura atenta dos dois excertos, responda o que se pede. Letra A. No texto 1, o eu lírico reconhece a qualidade poética dos provençais, mas faz uma ressalva. Qual é essa ressalva? Justifique com expressões do texto. Bom, primeira coisa, essa questão valia 5 pontos. Todas as questões do simulado valem 5 pontos cada. Esses 5 pontos, no caso da questão número 9, são divididos em 2 pontos para o item A, 3 pontos para o item B. Então, você precisava aqui conseguir 2 pontos no item A, respondendo qual era a ressalva e justificando com um trecho do texto, né? A ressalva que o eu lírico faz quando ele reconhece a qualidade poética dos provençais, mas existe alguma coisa ali que não está muito legal. O que você precisava dizer? Bom, ele diz que os provençais sabem muito bem trovar e dizem eles que é com amor, mas os que só trovam em tempo de flor e não em outros, sei muito bem que não tem tão grande coisa em seu coração. Qual é a ressalva, então? A ressalva é de que, né, uma possibilidade, que eles, na verdade, não têm um sofrimento tão grande no coração deles, ou de que eles não são sinceros, porque a poesia diz, e dizem eles que é com amor. Então a ressalva que ele faz é de que talvez ou o amor não seja tão grande, o sofrimento, né, aí usados quase como sinônimos, coita, né, sofrimento e amor são quase sinônimos nesse caso, ou o sofrimento que eles têm não é tão grande no coração, ou eles não são sinceros porque eles dizem que é com amor. Então você precisava explicar qual era essa ressalva, isso te dava um ponto. E o segundo ponto era justamente trazer uma comprovação do texto, né? Uma justificativa do texto, certo? Essa justificativa do texto poderia ser o trecho em que ele fala, por exemplo, e os que só trovam em tempo de flor e não em outros, sei muito bem que não tem grande coito em seu coração. Precisava indicar um verso que justificasse, não precisava ser um verso, né? Podia ser um conjunto de versos, tá bom? Ou podia ser o e dizem eles que é com amor, considerando talvez a não sinceridade dos provençais. Pois bem, isso era o item A, valia 2 pontos. De novo, recapitulando os 2 pontos. Indicar qual era a ressalva, de que eles talvez ou não fossem sinceros ou não sofriam muito, e justificar com expressões do texto. Beleza. Item B. No texto 2, aparece a ideia de que as expressões poéticas consideradas adequadas em certo momento podem prejudicar o aspecto emocional da poesia. Justifique essa afirmação citando palavras ou expressões do texto.
Para essa questão, na nossa correção, a gente notou que vários alunos trouxeram direto expressões do texto sem explicar, sem justificar. E aí, eles foram penalizados na pontuação. Valiam aqui 3 pontos. Vamos entender como é que funcionava essa pontuação. Primeiro, era preciso identificar quais eram as expressões poéticas consideradas inadequadas, né, em certos contextos. Segundo, era preciso explicar o efeito negativo que essas expressões que foram consideradas inadequadas pelo lírico, elas adquiriam no contexto. E terceiro, era preciso usar versos que comprovassem essa afirmação. Então vamos lá, o que, que o poema do Drummond está falando, esse trecho aí? Ele fala que bastava pensar, bastava olhar para a mulher para pensar logo nas estrelas e outros substantivos celestes, mas eram tantas o céu tamanho que a poesia dele se perturbou. Pois bem, tipo, se a pergunta é, no texto 2 aparece a ideia de que as expressões poéticas consideradas adequadas em certo momento podem prejudicar o aspecto emocional da poesia. Quais são as expressões poéticas consideradas adequadas? Os substantivos celestes, né? As estrelas e outros substantivos celestes. São essas as expressões consideradas adequadas em certo momento. Só que aí elas passam a ter um efeito negativo. Então, a primeira coisa era explicar quais eram essas expressões que eram adequadas e depois podem prejudicar. Então, estrelas e outros substantivos celestes. Um ponto. Qual o efeito negativo que elas têm? Quando elas, aliás, por serem muitas e se tornarem vazias e repetitivas, elas perturbam a poesia. Muitos alunos não conseguiram explicar isso, o fato de que esses elementos, as estrelas e os substantivos celestes, por serem muitos, perturbam a poesia por se tornarem repetitivos e vazios de sentido, prejudicando o aspecto emocional. E bastava um verso aí para justificar, né? Eram tantas, o céu tamanho era talvez o verso ideal para justificar esse pensamento de que você tem estrelas e outros substantivos celestes como elementos considerados adequados para a poesia de aspecto emocional, mas por serem muitos, eles se tornam repetitivos e vazios, prejudicando o aspecto emocional da poesia. Então, a resposta completa do item B abordava aí esses 3 elementos, era necessário citá-los. Muita gente não conseguiu explicar o porquê de essas expressões que são consideradas adequadas se tornarem prejudiciais para o aspecto emocional da poesia. Teve gente que conseguiu justificar, mas, aliás, teve gente que conseguiu identificar o verso, mas não conseguiu justificar corretamente, né? Explicar corretamente. E teve gente também que não conseguiu indicar quais eram essas expressões que em algum momento são consideradas adequadas, mas que depois se tornam vazias e repetitivas. Esse é o ponto, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, gente. Qualquer coisa, estamos disponíveis no plantão para atendimento, tá bom? Valeu!